Fala galerinha do sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós iremos abordar na continuidade ao assunto que nós iniciamos na aula passada, que fala sobre os solos. Então, na aula passada, na aula de quarta-feira, nós trabalhamos a respeito principalmente do processo de formação do solo, aonde que nós analisamos as principais características, né, de cada tipo de solo, falando, por exemplo, da rocha-mãe, falando do clima, falando do relevo e falando dos seres vivos, que são fatores que contribuem ou que atuam nesse processo de formação dos solos. Então foi basicamente isso que nós destacamos. Também foi mencionado através dos vídeos as etapas de formação dos solos, né? Desde os solos que recebem a denominação de solos recém-expostos, né? Que é aquele que está em processo de formação através da decomposição das rochas, e os solos jovens, que são aqueles que o processo ele já se intensificou um pouquinho mais, até o solo maduro, que é aquele que tem uma profundidade já maior, com a formação de várias camadas. E aí nós especificamos, né, cada contribuinte dessa formação. No caso, falamos da rocha-mãe, né, falamos da atuação do clima no processo de formação dos solos, também do relevo e dos seres vivos. Hoje iremos ressaltar principalmente essa imagem que vocês estão observando aqui, que essa imagem ela representa uma das principais funções do solo, né? Então hoje nós iremos ressaltar a importância do solo. Então quando nós falamos de importância do solo, é importante analisar as suas funções. Então observando a imagem, você vai entender quais são essas principais funções desse processo de formação. A primeira que vocês estão observando a primeira que vocês estão observando é essa relacionado à utilização, né, como a própria imagem mostra, né, o fornecimento de alimentos, fibras e combustíveis. Então, quando você observa um solo que não tem fertilidade, ele não pode ser utilizado para o desenvolvimento de práticas agrícolas. Apesar de que as técnicas de modernização, né, do campo, ele vem permitindo nos últimos anos utilizar até então solos inapropriados, né, com o uso de corretivos para poder permitir que esse solo possa sim ser utilizado para o desenvolvimento de práticas agrícolas. Então, dele pode se extrair alimento, né, através do plantio normal, que nós chamamos de agricultura, ou através da coleta desses alimentos, que nós chamamos de extrativismo. Além disso, o solo também vai nos fornecer, né, o desenvolvimento das plantas, que dessas plantas nós podemos retirar outros materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Também do solo se extrai os combustíveis, né? Você pode analisar que é no interior do solo que se encontra o petróleo, que se encontra o carvão mineral, que se encontra outros minerais de grande porte, de grande importância, como o minério de ferro e entre outros exemplos. Além do fornecimento de alimentos, fibras e combustível, o solo também, eles nos permite retirar dele uma herança histórica, né? Uma herança cultural, que muitas vezes está ali fixado no solo há milhares de anos, né? Então, hoje existe um processo básico, né, de coleta dessas informações. Bem, então, herança cultural. Então, um profissional desse ramo, né, os arqueólogos, o arqueólogo é aquele que estuda a cultura do ser humano através de seus objetos, né? Ele realiza escavações no solo para encontrar vestígios do passado humano, né? Que vai ser objetos, né? Esses objetos podem ser, no caso, vasos, no caso, cerâmicas, vestígios de construção. Então, através desses objetos, o arqueólogo consegue desenvolver um estudo da época em que eles foram produzidos. Que o arqueólogo ele é diferente do paleontólogo. O paleontólogo ele já estuda os fósseis, né, que são vestígios de seres vivos
que viveram em um passado distante. Então, o paleontólogo estuda os fósseis dos animais e o arqueólogo tem essa atuação, né, de estudo de objetos relacionados à cultura do ser humano. E isso geralmente é encontrado no solo. Outra característica bem forte da utilização do solo é o fornecimento de materiais de construção. Então, do solo você pode retirar, por exemplo, imagine a construção de uma casa simples. Do solo você vai retirar areia, né, para contribuir na construção da residência. Os tijolos que são projetados, que são construídos, ele faz o uso do material, principalmente o barro, que é também um tipo de solo para esse processo de fabricação dos tijolos. O cimento, que é utilizado também pedras, triturada pedras para a sua produção. A madeira, que é retirada das árvores, né, também fornecida pelo solo. Os minerais, por exemplo, o ferro que é utilizado na construção também é retirado do solo. Então, basicamente todos a matéria-prima utilizada para a produção de um objeto, no caso a construção de uma residência, de um prédio, seja lá do que for, vai fazer uso do solo como fornecedor da matéria-prima inicial. Além disso, o solo também ele contribui, né, ele vai dar a sustentação para a construção, para a base para a construção. É no solo que é fixado a base para a construção, que é o famoso alicerce, né? O alicerce que vai dar condições para que aquele prédio, para que aquela casa, para que aquela ponte, aquele edifício, seja lá qual for, ele possa se manter firme. Então, primeiramente, se vai se fixar no solo, e um solo estável, lógico, ou criar uma forma de estabilizar aquela construção para que não venha a acontecer nenhum empecilho. Além disso, o solo também é fonte de produtos farmacêuticos, né? Então, substâncias extraídas do solo, substâncias extraídas das plantas, substâncias extraídas de animais são utilizadas para a fabricação de medicamentos. Então, esses medicamentos que irão contribuir para a manutenção da nossa saúde diariamente. Então, do solo, o solo dá essa contribuição para esse processo de formação. Então, nesses 5 pontos que eu destaquei para vocês, vocês irão observar a importância que tem o solo. Nessa outra imagem também traz uma característica forte do solo, que é a questão do processo, um dos grandes problemas relacionados ao solo, que é o mau uso dele. O mau uso do solo pode acarretar alguns problemas. No seu livro, lá na página 141, ele vai destacar, né, algumas atividades humanas que são fundamentais para o equilíbrio do meio ambiente, né, que deve ser feita para não colocar esses locais trazer graves consequências. Por exemplo, é um ambiente favorável para a germinação de sementes e desenvolvimento de plantas. Aonde? Em solo fértil, em áreas próximas a rio, em áreas que têm uma cobertura vegetal extensa. Também nele existe a atuação dos micro-organismos que nós vimos na aula passada, né? Esses micro-organismos, eles são responsáveis pela fertilização do solo. E aí, quando se usa alguns produtos, né, como fertilizantes, agrotóxicos, entre outros, acaba favorecendo para a diminuição desses micro-organismos. Também a água ela tem um papel importante nesse ciclo, né? Sem água não existe vida no solo. Então, esses locais próximos a regiões que têm um processo de inundação maior, né? A quantidade de chuva maior, é mais úmido, é mais propício para o desenvolvimento das práticas agrícolas. Aqui onde vocês estão observando, está existindo um processo chamado de assoreamento. Que o assoreamento de um rio, nada é mais do que o depósito de sedimentos. Então percebo que a área que está em torno, né, da vegetação, ou melhor, do rio, ela sofreu o processo de desmatamento. Então é a área que foi desmatada. Então, como o solo está desprotegido com as chuvas que acontecem, esse processo vai se intensificar, o processo de erosão, levando uma quantidade muito grande de sedimento para as áreas do rio, para o leito do rio. E quando esse rio não tem condição, não tem força suficiente
para transportar esse sedimento, ele vai se fixando na margem do rio, causando assim um processo de erosão, que nós chamamos, né? Que é quando o acúmulo de sedimento se faz com grande intensidade, beleza? E assim traz sérios problemas para o rio, né? Deixando ele muitas vezes inavegável, alterando o formato do seu leito normal, que pode sofrer alguma alteração. Beleza? Então aqui nós abordamos dois pontos importantes, né? Ou, na verdade, alguns pontos importantes sobre a importância dos solos. Primeiramente mostrando as principais funções dele e mostrando também que eles podem sofrer com a ação humana. Beleza? Então fico por aqui. Espero que tenha compreendido o que foi repassado hoje. Um abraço a todos, pessoal.